Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Eclesiastes no Antigo Testamento. Se alguém ainda não teve condições de olhar por tempo e tal, está lá no nosso canal do YouTube. Nós trabalhamos o capítulo 1 e o 2, daí intercalamos com o encontro presencial, onde eu peguei outro tema, e agora a gente vai retomar. Então, o livro de Eclesiastes ele vai ser estudado nesse período de encontros online. E hoje nós pegamos o capítulo 3 e 4. E eu posso dizer que o 3 é o capítulo que eu mais gosto e talvez um dos 10 textos da Bíblia que eu mais amo, que eu mais me identifico. E é aquele assim, quando eu pessoalmente estou assim com problemas, estou desiludida, estou entristecida, eu preciso ler Eclesiastes 3, 1 a 8 e minha alma se acalma. Então é muito bom a gente trabalhar algo que a gente se identifica tanto, que a gente gosta muito. E eu quero então também compartilhar o que o Lutero achou, o que o Lutero falou sobre Eclesiastes. E Lutero, na Bíblia comentada, ele disse: tudo está exclusivamente nas mãos de Deus, o qual não quer que nós, no que tange ao futuro, tenhamos o mínimo de poder ou direito, nem que tenhamos por um momento sequer certeza e segurança para este projeto. E ele diz: não te glories do dia do amanhã, porque não sabemos o que ainda vai acontecer hoje. São palavras muito significativas de confiança, de um convite, de uma entrega e de uma confiança em Deus. O texto de Eclesiastes é um texto de procura. É um texto de procura de sentido, de busca para o sentido, o que tudo isso significa. E ele não poderia ser diferente no texto bíblico de hoje, né? Nos dois capítulos. Então, no capítulo 3, no 1 a 8, que eu já citei, o Salomão, provavelmente, né, que é considerado o autor principal ou o único, ele fala que há tempo para todo o propósito, tempo para nascer, tempo para morrer, plantar, colher, tempo de falar, de estar calado. Ele diz tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraço. Já interpretei de tantas formas diferentes, o tempo de estar machucado, de recolher-se para curar, para lamber as próprias feridas. E hoje, no tempo da pandemia, é o tempo de cuidar-se e cuidar do outro. Portanto, o abraço hoje não é assim tão bem-vindo. Veja, mais um sentido que eu jamais imaginei que eu iria encontrar nesse livro de Eclesiastes. Então, há tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraço. E nós estamos no tempo de afastar-se do abraço daqueles que não moram na mesma casa, né, na mesma residência. E por segurança a nós e segurança aos outros familiares. É um texto maravilhoso. E o texto continua a partir do 8, né? Quando o autor diz, questiona muito a questão do trabalho, se tudo isso é vaidade, qual é o sentido, por que tanto empenho. Ele está falando para, de fato, aquele acúmulo que é absurdo, aquele acúmulo que não faz sentido. Por isso, no capítulo 4, ele diz que há um homem que trabalha muito dia após dia e não tem filhos, não tem ninguém, e sequer ele próprio usufrui o fruto do seu trabalho. Então ele questiona esse tipo de atitude. O autor também diz assim: sei que poder comer, beber e desfrutar do que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei também que o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. O que Deus faz, isso para que as pessoas o temam. O que foi, o que já foi e o que será também já foi. Então, tudo vem das mãos de Deus, do seu propósito. Nós podemos e devemos usufruir do fruto do nosso trabalho, mas o início do capítulo 4 nos diz que a gente não pode negligenciar a necessidade do próximo. Então, ele diz: vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol, vi as lágrimas do que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso considero
mais felizes do que já morreram, ou que sequer nasceu. Então, é uma palavra assim de decepção, né? Quando ele diz assim, que nas tribulações da vida, ele viu pessoas sofrendo e ninguém fazendo nada por elas. Ele também viu pessoas cometendo a maldade contra o próximo e ninguém questionando isso. Hoje também vivemos tempos muito atribulados. Temos muitas pessoas no Brasil, no mundo, padecendo de falta de alimentos, de falta de paz, de poder andar nas ruas, de poder fazer escolhas, de poder trabalhar, de poder estudar. Então, nós vivemos no mundo inteiro ainda muitas questões muito complexas. Questões que ainda nós precisamos orar muito, interceder muito e pedir que Deus toque o coração das pessoas. Nós também temos que nos apoiar mutuamente e lutar por essas causas que são muito relevantes. Quando uma parcela da população limitada, não é contemplada em seus direitos e necessidades, então ninguém pode estar bem. Nós não podemos estar bem se as outras pessoas estão mal. Isso não existe. Então nós temos que fazer alguma coisa. Ajudar com alimentos vai resolver o problema de hoje, mas o de hoje também precisa ser resolvido. Mas votar com mais consciência, acompanhar, questionar nossos representantes em todas as esferas, né? Não é só no governo federal, mas é também nas prefeituras, nossos vereadores, nossos representantes, que a gente precisa acompanhar o que afinal estão votando, o que estão fazendo com o dinheiro público. Então, é nossa função, é nossa obrigação como cidadãos. E o autor de Eclesiastes, o Salomão, ele se vê decepcionado, tão decepcionado que ele diz: feliz é aquele que nem nasceu, ou aquele que já morreu e não está mais vendo essas injustiças e essas maldades do coração humano. E ele continua, né? Continua falando tantas coisas muito significativas naquela época e significativas hoje ainda. E ele diz assim, que também acho assim algo bem relevante, eu gosto e também já usei até para casamento esse texto, quando ele diz assim: mas ai de quem estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Não quer dizer que todo mundo tem que casar ou tem que estar casado, porque até que em casa podem enviuvar ou outras questões podem acontecer. Aqui a relevância está em andar juntos, isso pode ser andar comunitariamente. E ele diz assim: se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir, porque o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, é algo que, uma parte assim bem significativa desse texto, de Eclesiastes 4, e no caso ali são os versículos 10 em diante, 10 até o 13, que nos dizem que juntos nós somos mais fortes, juntos nós podemos nos impor em situações complexas, nós podemos nos fortalecer, nós podemos nos animar, nós podemos dar forças para quem está passando por adversidades e quem está se sentindo enfraquecido pela vida. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, a vida comunitária, ela tem uma dimensão maravilhosa do andar juntos. Ela tem a dimensão, e por isso que nós sentimos tanta falta nesse tempo de pandemia. A gente tenta de outras formas, até enviar vídeos, às vezes fotos, trocar receitas, tantas coisas diferentes que nós já fizemos, fotos de flores, quem sabe está na hora de novo, agora que a primavera chegou de novo e nós ainda estamos no nosso exílio voluntário, talvez a gente deva fazer isso de novo, a gente já fez. Mas são coisas pequenas, mas que apontam para nossa necessidade enorme, o nosso vazio existencial que precisa ser preenchido de encontro, de abraços, do nosso café, do culto, onde a gente pode dar as mãos ao celebrar a ceia. Tudo isso não se faz mais. Os elementos da ceia lá longe, cada um se serve com todo o cuidado do mundo. Sim, é o tempo de fazer isso, é o tempo. Eclesiastes também já nos adverte dessa necessidade. Tempo de abraçar muito e tempo de afastar-se do abraço, para voltar a abraçar-se no futuro e que não falte ninguém.
Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você aí na sua casa, no seu lar, na sua família. Que Deus esteja fortalecendo e animando a cada novo dia. E que tudo que venhamos a fazer seja para a honra e a glória do nosso bom Deus. Amém.